Como disputar um cargo de liderança se ainda não tive experiência em cargos anteriores? Boas-vindas, aqui é o Zanini, eu sou Head de Design no iFood e também sou autor de livros sobre liderança em design. E nessa aula, como eu comentei, eu vou falar sobre uma dúvida que eu tenho recebido com bastante frequência de designers que me seguem tanto no Instagram como no LinkedIn. Afinal de contas, como disputar um cargo de liderança se você ainda não tem nenhuma experiência em cargos anteriores? Então essa aula é para você que ainda não é líder, é para você que está querendo migrar para o caminho da liderança, ou você que está pensando em disputar aí um cargo de liderança, mas ainda não tem uma experiência relacionada a isso, ainda não tem nenhuma vivência, nenhuma experiência anterior em cargos de liderança. E é importante você entender que mesmo você não sendo líder, não significa que você não tenha nenhuma experiência ou que você não tenha nenhuma vivência, mesmo que não seja liderança. E aqui que vem um pulo do gato, e é isso que eu vou te falar, porque é essa experiência que a gente vai aproveitar, é essa experiência que a gente vai buscar para quando você estiver disputando um cargo de liderança. A diferença, e o que eu vou tentar trazer aqui, é como você utiliza dessa experiência para você poder avançar para disputar um cargo de liderança ou até para concorrer internamente, se você está vendo alguma oportunidade dentro da própria empresa que você trabalha. E eu sei que essa primeira experiência ela acaba sendo bastante desafiadora, porque afinal de contas você acredita que não tem nenhuma vivência ainda relacionada à área de gestão, à área de pessoas, à própria área da liderança, e aí acaba entrando naquele paradoxo. Eu não assumo a liderança porque eu não tenho experiência, e eu não tenho experiência porque eu não tenho oportunidade para assumir a liderança. Então a gente precisa sair desse paradoxo, a gente precisa olhar para outros lugares para que você possa, enfim, disputar o teu cargo de liderança, buscar essa posição se é isso que você deseja. Mas é aqui também que mora o problema, porque se você fica esperando a oportunidade certa, se você fica aguardando que as coisas vão acontecer, que talvez alguém vai chegar para você e vai dizer, olha só, pega essa oportunidade, assume esse time, a gente percebe que você tem muita vontade, pode ser que isso não aconteça. Você precisa entender, e esse é o primeiro aprendizado que eu quero que você reflita e que você guarde com você. Você é responsável pela tua carreira, você é responsável pela tua promoção. Você precisa ter esse protagonismo. Se você não tiver esse protagonismo, dificilmente as coisas vão acontecer. E por que eu tô te falando isso? Porque eu já contratei diversos líderes e eu continuo contratando líderes de design. E dificilmente a gente vai querer contratar alguém que não tem experiência. Mas mais difícil ainda é contratar uma pessoa que não tem proatividade, uma pessoa que não assume protagonismo em relação à própria carreira, uma pessoa que espera que as coisas aconteçam. E aqui eu tô falando de autoconhecimento. Aqui eu tô falando em você olhar para dentro de você, entender as tuas potencialidades, entender as tuas fortalezas, entender as oportunidades de desenvolvimento que você tem. É por isso que no meu curso, inclusive, eu dediquei o primeiro módulo inteiro só para autoconhecimento, porque eu acredito que quanto mais você olha para dentro, mais você se entende, mais você descobre quem você é, mais fácil é para você seguir o caminho da liderança. Porque quando você tem autoconhecimento, isso te permite olhar para dentro, olhar para fora e enxergar as oportunidades que às vezes já tá aí, a oportunidade já tá passando por você e você não tá conseguindo enxergar porque você não tá conseguindo olhar nem para dentro, para ter esse autoconhecimento, essa autorreflexão. Então, autoconhecimento é super importante porque o autoconhecimento vai te trazer o protagonismo, vai te trazer as limitações, mas vai te trazer também as oportunidades, porque afinal de contas você vai conseguir olhar para dentro. E eu quero que você entenda também que liderança em design e liderança de uma maneira geral é postura. É a tua postura que vai definir. Então, falando aqui da nossa pergunta da aula, como que eu vou disputar um cargo se eu ainda não tenho experiência? Diz muito sobre a tua postura, sobre a maneira que você vai fazer as coisas, sobre a maneira que você vai olhar para as oportunidades que estão aí já na tua frente. E eu separei aqui duas dicas para você que está querendo ser líder de design. Então presta atenção, anota elas, porque são dicas que você vai conseguir fazer a partir de amanhã já no teu trabalho e que eu tenho certeza que vão fazer bastante diferença no teu dia a dia. A primeira delas é atuar nas oportunidades que já existem dentro da empresa. Sim, acabei de falar. Eu tenho certeza que as oportunidades já estão aí, talvez você só não esteja conseguindo enxergar. E quando eu falo dessas oportunidades, o que significa isso? Pode ser melhorias de processo de design, pode ser melhorias de documentações ou documentações que não existam, os ritos do time de design, aproximar mais o time. O que eu quero dizer com isso? Existem N coisas que você pode fazer. Só que você precisa ter essa atenção, olhar para dentro do time que você está hoje e perceber como é que você pode melhorar e evoluir. E aqui, uma coisa que as pessoas sempre me falam quando eu dou essa dica. Ah, mas no meu time tem alguém mais experiente do que eu. Lembra que eu acabei de falar sobre autoconhecimento? Quando você tem autoconhecimento, você para de se comparar com as pessoas. Porque não importa se aquela pessoa tem mais experiência que você ou não. Primeiro porque nem todo mundo quer ser líder.
Então, se no teu caso tem alguém que tem mais experiência que você, essa pessoa quer seguir o caminho da liderança ou não? Você já conversou sobre isso? Pode ser que essa pessoa nem queira. Mesmo que ela queira seguir, você tem que olhar para dentro de você tem que olhar para as tuas fortalezas, para as tuas potencialidades e principalmente você tem que começar a fazer. Porque se a oportunidade está aí e ninguém resolveu ainda, então não importa se as pessoas que estão ao redor de você têm mais experiência, se tem alguém que é mais experiente, porque essa pessoa também ainda não resolveu. Por isso que eu falo do protagonismo, por isso que eu falo em você se mexer, você puxar as frentes, porque isso vai fazer com que as pessoas do time percebam a tua movimentação, percebam que você está querendo alguma coisa a mais, e claro, você precisa fazer de uma maneira bem natural também, não forçada. Então, cuida com isso, cuida com as pessoas que estão ao redor, e principalmente, uma das coisas também que eu falo bastante no meu curso e falo nos meus livros, se você já foi aluno meu, se você já leu alguma coisa minha, você vai ver. Você precisa ter um alvo na tua carreira. Porque quando você tem um alvo na tua carreira, quando você sabe onde você quer chegar, você para de olhar para o lado. Você para de se comparar com as outras pessoas. Você para de colocar problema em coisas que às vezes nem são um problema. Porque você está tão concentrado naquilo que você deseja, porque você tem esse alvo, você sabe onde que você quer chegar, que você aproveita essas oportunidades e traz elas como força. Traz toda essa energia para poder resolver esses problemas. Então, essa é uma dica que você pode começar a fazer a partir de amanhã. Faz um mapa de problemas que existem no time, um mapa de problemas que existem na empresa que você está hoje e como que você pode resolver elas. E isso você vai executando aos poucos, porque afinal de contas, isso vai te trazer também um pouco de bagagem, vai te trazer uma experiência que vai estar correlacionada com a próxima dica que eu vou te dar. Procure oportunidades de mercado que te possibilite essa migração, que te possibilite assumir essa posição de liderança. E aí o que significa isso? Se você tem clareza do caminho que você quer seguir, se você estabeleceu esse alvo lá, como eu comentei, em relação à liderança, você para de aceitar qualquer coisa. Se você quer seguir um caminho de liderança e aparece uma outra oportunidade de mercado para você migrar de uma empresa para outra, você vai avaliar se nesse lugar existe a oportunidade e a possibilidade de você assumir como uma pessoa líder de design, mesmo que não seja agora, pode ser no futuro. Porque se não tiver, não faz sentido você ir. E eu tô te falando isso porque eu vejo muitas pessoas se movimentando só por salário. Ah, eu vou para aquela empresa porque eu vou receber mais salário. Tá, mas peraí, você não queria ser líder? Lá você vai ter oportunidade? Ah, não, pode ser que um dia tenha. Então peraí, talvez se esse for o teu caso, será mesmo que você quer ser líder? Será mesmo que você quer seguir esse caminho ou você quer ter um aumento de salário? Então é muito importante você refletir sobre isso, porque quando você tem certeza do que você quer, como eu comentei, você para de aceitar qualquer coisa e você começa a buscar oportunidades que estejam correlacionadas com o teu objetivo de carreira, que é assumir um papel de liderança em design. E outra coisa relacionada a isso é que o mercado de design, de uma maneira geral no Brasil, ele está bastante aquecido. A gente vê muitas vagas de designers e quanto maior o volume de designers sendo contratados, maior é o volume de lideranças também sendo desenvolvidas ou contratadas. Então, esse é um ótimo momento, uma baita oportunidade para quem quer estudar sobre liderança em design. Pensa só, aonde está o Brasil hoje em relação à maturidade de design? E você está começando agora a buscar um caminho de liderança. Imagina daqui 10 anos, como que vai estar isso? Se você está entrando agora nesse mercado, se você está agora pensando em migrar a tua carreira, eu tenho certeza que no longo prazo você vai se beneficiar disso, porque é um ótimo momento também para virar uma pessoa líder de design. Então, quando você busca uma oportunidade fora, mas não tem experiência ainda, aqui que entra a correlação com a primeira dica. Porque olha só, se você utiliza a empresa que você está hoje como um laboratório, se você utiliza essa empresa para aprender, isso vai facilitar muito quando você quiser dar o próximo passo. Tanto dentro da empresa que você está, quanto na empresa fora. Porque uma das coisas que as pessoas me falam é: pô, Zanini, mas aqui na empresa que eu tô, não tem possibilidade de eu virar líder, então por que eu vou corrigir? Por que eu vou resolver os problemas que estão aqui? Por que eu vou olhar para essa empresa? De fato, se não existe essa oportunidade aí dentro, talvez você nem deveria estar olhando para isso e estar resolvendo os problemas. Mas a gente vai pensar em você. Então, você vai resolver esses problemas no sentido de fazer dessa oportunidade uma oportunidade também de carreira, uma oportunidade de desenvolvimento. E isso você vai fazer de laboratório, porque quando você for para uma entrevista de emprego, que nem eu comentei, dificilmente as pessoas vão contratar uma pessoa líder se não teve nenhuma experiência. É mais fácil você seguir para uma oportunidade que tenha possibilidade dentro da empresa que você seja promovido lá, porque daí dentro da empresa, dentro do contexto, é mais fácil as pessoas te darem essa oportunidade do que vir de fora. Agora, eu te falo isso por experiência própria. Sempre que eu estou contratando um líder, eu procuro identificar o potencial dessa pessoa, eu tento olhar para o protagonismo, para a vontade e para a proatividade dessa pessoa. Vira uma relação ganha-ganha.
Veja bem, se você está utilizando a empresa que você está hoje, está melhorando os processos, está evoluindo, está buscando se desenvolver, quando você for participar de um processo seletivo, você traz essas evidências, você traz a tua atuação, mesmo que você não seja líder, e já fala do teu desejo. Olha só, eu quero seguir para o caminho da liderança. Inclusive na empresa que eu estou não tenho essa oportunidade, mas eu estou fazendo tudo isso porque é o que eu quero. Você vai comunicar essa tua expectativa de uma maneira muito mais clara e vai facilitar. Eu tenho certeza que se você estiver passando por um processo seletivo e as pessoas estiverem buscando uma pessoa para a primeira experiência de liderança, ou se logo ali na frente tiver uma oportunidade para virar líder de design, eu tenho certeza que você vai se destacar. Por isso que eu falei antes que liderança é atitude, e por isso que eu falei que você tem que ter protagonismo. Porque se você ficar só esperando que as coisas aconteçam, dificilmente vai acontecer. Então tem pouca relação com disputar um cargo de liderança sem ter experiência anterior. A experiência é você que faz. É claro, ela não vai ser uma experiência formal, você ainda não está num cargo, numa posição de liderança, mas é importante também a gente falar sobre a diferença de liderança e gestão. Porque você pode ser um líder técnico, influenciando as pessoas, desenvolvendo elas, sem estar necessariamente no papel de gestão de pessoas. Mas isso fica para uma outra aula. Para fechar aqui então a nossa aula, eu tenho certeza que se você seguir essas dicas, você vai estar mais preparado ou mais preparado e principalmente mais confiante para disputar aí a tua primeira posição de liderança em design. Seja na empresa que você está, no contexto atual que você está atuando, ou seja numa nova oportunidade. Agora responda para mim, você já tinha pensado nisso? Essas dicas que eu trouxe fazem sentido? Eu queria que você fosse lá no meu Instagram e mandasse uma mensagem para mim. Eu estou à tua disposição também, o que eu puder te ajudar com mais materiais, fica à vontade, me chama lá, a gente vai continuar essa conversa. Muito obrigado então pela aula e até uma próxima!